Olá, você está na 8ª temporada da Reconnect. Você sabe o que é constelação familiar? Saiba agora na Reconnect. Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade, para além da religião, aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura. Se você perdeu qualquer um dos programas anteriores, Léo Cazuba, nosso editor, vai colocar agora aqui as nossas redes sociais, para o nosso canal do YouTube. Vai lá que são mais de 176 horas de programação sobre espiritualidade laica, leve e plural. E o responsável pela parte leve do programa, plural, laica e tudo, né, e Roberto? bela. O historiador de plantão, favorito das madrugadas, Roberto Leão. Olá, Bernardo. Olá, galera reconectada. Sejam bem-vindos a mais uma busca pela nossa reconexão espiritual. Muitos temas. O engraçado da Reconnect é uma coisa que eu descobri fazendo a Reconnect. E junto com os meus reconectados, com os nossos reconectados. Quanto mais tema a gente aborda, mais tema surge para abordar, né? Sim. A espiritualidade ela é muito vasta, é uma quantidade enorme de terapias, de coisas para auxiliar as pessoas. A gente vem descobrindo coisas novas e temas também que a gente já conhecia, mas a gente nunca falou sobre isso. São tantos programas que o Bernardo é mais analítico, ele é um cara que já tem mais as coisas na ponta da língua. Eu tenho que recorrer, a gente já falou sobre isso, deixa eu dar uma pesquisada aqui. Mas é muita coisa bacana para falar e tem muita coisa bacana ainda para ser dita. 8ª temporada e chegando-nos finalmente, mas ainda há alguns programas, mas vem muita coisa boa por aí. Eu queria agradecer muito aos nossos reconectados, porque nós tivemos muitos feedbacks positivos no YouTube, né, nas nossas redes sociais. Inclusive tem vídeos lá no YouTube com 120 mil visualizações. Então, muito obrigado a você que acompanha a gente, seja na TV, que nos recebe em sua casa, agora domingão, 6h30 da noite. Ou para você que está ali no seu tempo livre, pega o seu telefone, o seu tablet, o seu computador e vai acompanhar a gente nas redes sociais e no YouTube. Tem muita gente, Roberto, que pensa que a gente não vai responder. Gente, a gente responde. Então, você quer mandar uma mensagem, uma sugestão de pauta, vai lá, tá aqui minhas redes sociais, vai aparecer agora as redes sociais do Roberto. Então, vai lá, sugere tema, ou então na própria Converse, que se reconectem com a gente. Que a nossa produção vai responder você, tá? Roberto, hoje um tema muito bacana que eu pensei sinceramente que a gente já tinha falado sobre esse tema. Eu também, é por isso que eu falei isso na abertura, tive que pesquisar. Falamos sobre coisas parecidas ou não, vamos descobrir se é muito similar ou não, mas realmente a gente não falou ainda sobre esse tema de hoje. Constelação familiar. Constelação. E é uma coisa que as pessoas... É comum, as pessoas praticam, conhecem, não a fundo, mas há muita curiosidade. As pessoas pedem muito pra gente há muito tempo. Inclusive, essa prática da constelação familiar é usada nos fóruns, né? No fórum aqui em Fortaleza é usado, tem uma sala dentro do fórum de constelação familiar. Então, olha que bacana. Então, para falar desse tema hoje, ela que é terapeuta, psicogenealogista, a gente vai saber o que é isso já, tá? Numeróloga, astróloga e consteladora. Fabíola. Bem-vinda, Fabíola. Bem-vinda, Fabíola. Muito obrigada pelo convite. Para mim é um prazer, né? Assim, uma honra estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da minha experiência, né? Um pouco da minha caminhada, que não é tão longa, mas que tem muitas coisas interessantes. O tempo é relativo, né, Fabíola? A intensidade do tempo é que fala alguma coisa, né? Exatamente. Não é o tempo. Se fosse o Bernardo Faria, são tantas horas de constelação, tantas pessoas consteladas, tantas horas de vidas mudadas. Então se a gente vai para um outro nível mais quântico, o tempo não existe, não né? Não existe, exatamente. Fabíola, como foi que você buscou isso, né? É terapeuta, né? Você deve atender muitas pessoas, é psicogenealogista, né? Depois numeróloga, astróloga, consteladora. Como foi o que nasceu primeiro aí? Desde a pequena Fabíola até a Fabíola terapeuta, como foi essa busca? O que te levou a buscar e ajudar a pessoa, esse tanto de conhecimento para ajudar as pessoas? Sim, eu sempre fui muito curiosa, né? E o que mais me chamava a atenção eram as pessoas. Como elas se relacionavam, como elas se comportavam.
Então, eu lembro de que, na adolescência, eu ia para a casa de duas amigas minhas e a mãe delas era psicóloga. E eu conversava mais com a mãe delas do que com elas. Né? E até hoje tenho contato com ela. Assim, uma pessoa muito querida, que me abriu muito os olhos para um outro mundo, né? Assim, eu me encantava com tudo que ela falava para mim. Ela me apresentou aquele filme Quem Somos Nós, não sei se vocês conhecem, né? Vocês aí que estão assistindo conhecem, mas se não conhecem, tem disponível no YouTube. Gratuito, e você vai ter uma outra percepção de mundo. E aí eu fui me amadurecendo, tendo outras experiências, até que em um determinado momento eu fiz uma viagem. Minha primeira viagem internacional. A minha viagem foi para a Rússia. E aí nessa viagem, era uma viagem sobre expansão da consciência. Então eu fui lá para a região da Sibéria, e aí a gente fez várias práticas. Sibéria? Na Sibéria. E a minha consciência expandiu e eu comecei a me conectar com todas essas possibilidades outras e, assim, ter uma outra percepção de mundo. Lá nos 30 anos, né? Mais ou menos ali, quando a gente sabe que a vida puxa a gente para o nosso caminho verdadeiro, né? Para a nossa mudança. E aí eu fui caminhando, né? Meu objetivo sempre foi trabalhar com docência. Então fiz mestrado, entrei no doutorado. E quando eu entrei no doutorado, eu também sempre fiz terapia, porque eu gostava e eu entendia. E aí a minha terapeuta também era consteladora. E aí a gente fez um movimento simples, ela utilizando umas pedras, né? Como ancoragem, e fluiu muito, assim, para mim, chegou muita coisa, né? E depois uma amiga que dividia a sala com ela me convidou para ir numa constelação, e eu olhei aquilo tudo e eu conseguia ver tudo que estava acontecendo, mesmo que ninguém falasse nada, né? Não sei te explicar, não sei se foi nessa viagem que abriu a porta também, né? Foi lá em 2012, naquele ano, né, também, que tem aí uma história para todo mundo. E eu decidi começar a estudar, né? Começar assim mesmo. A tua formação acadêmica é em quê, Fabíola? Eu sou enfermeira. Certo. Sou Saúde enfermeira. também, né? Isso, saúde também. também. Mas o que seria, pro pessoal, muita gente sabe, que eu acho que popularizou bastante o nome constelação familiar, né? Pelo menos eu nunca falei com ninguém que pelo menos não tivesse ouvido falar, pode até não saber profundamente que seja, mas constelação, já ouvi falar. Mas numa visão prática e numa visão da fonte, o que seria a constelação familiar? A constelação familiar, ela é um caminho de transformação. Ela tem um arcabouço teórico, filosófico profundo. Existem, assim, mais de 100 livros sobre constelação familiar, do Bert e de vários outros autores, né? Bert Helling, ele diz, né? Eu não criei a constelação familiar, eu as vi, né? Ele percebeu, ele viu que isso acontecia. Então ele foi criado a constelação familiar foi criada por uma pessoa. Isso, por Bert uma pessoa, Helling. exatamente. Aonde foi? Na Alemanha. Ele é alemão. Ele juntou com o pessoal lá de Palo Alto, num determinado período também que é muito conhecido, que eles começaram a estudar sobre todos os processos de autoconhecimento. E aí, em um momento, ele foi chamado para representar algo que existia dentro da terapia familiar, que é o que antecede a constelação familiar, né? A colocação familiar, né? Parecido com o psicodrama também. E aí você vai ocupar um lugar como se fosse num teatro, né? Para representar. Só que ele conectou algo além, algo mais profundo. E aí ele percebeu que podia fazer um outro tipo de trabalho, que poderia avançar ainda mais, né? Mas tem um componente espiritual na constelação, porque assim, o psicodrama ele tem um fator, por ser um ramo da psicologia, ele tem um fator científico, método, e é uma coisa mais calcada na questão do indivíduo e das sensações do indivíduo, como ele se relaciona com aqueles objetos ou com aqueles símbolos. Mas me parece que a constelação tem um quê mais místico, isso é verdade? Pode ter. A constelação transcende esse limite do aparente, da consciência, daquilo que a gente alcança dentro do nosso consciente. A constelação vai muito além. Então, isso é mostrado a partir dos movimentos.
Desde movimentos muito simples que a gente pode observar no campo, né? Simplesmente alguém olha para baixo, isso me indica algo. Alguém olha para cima, isso também me indica algo, né? Os movimentos silenciosíssimos, onde você pode ver como se fosse mesmo um balé orquestrado, sabe? Assim, de sintonia de todas aquelas pessoas que estão participando. E ali algo vai ser mostrado, né? Algo vai ser revelado. Mas é algo que está assim, por trás. Eu entendo, perfeito o que a gente está falando, mas acho que o pessoal de casa, assim, a gente está falando de campo, a gente está falando de movimentos, mas para eles entenderem o que seria a constelação na prática. Na prática. Na prática, as pessoas procuram a Fabíola para fazer. A gente vai. Daqui a pouco a gente vai voltar nesse tempo, você vai dizer para o que se aplica a constelação, para que se aplica a constelação certo. E quando você passa a constelação, né? Porque não é assim, eu quero fazer, tem que ter um porquê fazer, eu acredito, né? Mas vamos para a prática. O que seria a constelação na prática? Então, a constelação na prática é um movimento de acesso ao inconsciente, pessoal, sistêmico e familiar. Certo. Então, através de quê? Através do nosso corpo, de sensações, de percepções. Então, como é que acontece? Alguém chega para mim, Fabíola, eu quero constelar, e a gente define um tema. Às vezes a pessoa já vem com o tema pronto. Já bem definido, quando as pessoas já se trabalham, elas sabem muito bem qual é o ponto que elas precisam melhorar. Eu tenho uma dor de infância, eu tenho um problema com os filhos, eu tenho um problema de relacionamento, não consigo me relacionar com pessoas. Isso, pronto. Vou dar um exemplo de uma pessoa que eu lembrei agora, e ela entrou em contato comigo ontem, né? Mas não é aquele que a gente estava falando, não. Não, tá? não é. A gente tem uns cases bons aqui de bastidores. Isso. Ela me procurou. Não tô atenção, né, Roberta? Mas a gente tinha combinado em não falar. Então, olha só, esse exemplo que eu vou dar era de uma pessoa que me procurou e falou assim, eu quero trabalhar a questão com relação ao meu trabalho, assim. Eu não consigo dar um próximo passo para os meus projetos. Meus projetos não vão para frente. Massa. Ok. E nada mais foi dito. Eu não costumo fazer entrevista, né? Porque a gente, quando tem concepções prévias, a gente tende a ir conduzindo de uma certa forma. Sim. Né? Então, eu prefiro... Não, eu quero ver isso, pronto. E, para mim, essa é a constelação que tem mais potência. Certo. Porque algo vai se mostrar ali. O que estava por trás disso, né? Então, a gente convoca as pessoas, eu vou nomeando as pessoas. Você faz constelação com pessoas, não é com pessoas não. E com bonecos também, né? As pessoas, essa equipe que te ajuda. Então, vamos lá. O Bernardo te procura. Isso. Aí fala assim, Fabíola, eu tenho um problema de trabalho, usando o teu exemplo, né? Que eu não consigo evoluir, não consigo colocar meus planos para frente, né? Eu me auto-boicoto, eu quero saber o que é que está acontecendo. Qual é o problema? Você marca um dia comigo. Isso. Para constelar, para fazer a constelação em si. Aí você tem uma equipe de pessoas que te ajudam nisso. Isso. Aí essa equipe de pessoas, você nomeia essas, você dá um ressignificado dessas pessoas. As pessoas vão representar pessoas ou pontos ou objetos relacionados a esse consulente. Exatamente. Isso é definido perfeito. na hora, de acordo com a tua percepção e condução. Exato, né? Mas a pessoa não sabe o que ela está representando. Ninguém sabe. Tá, então você chega pro Roberto e fala assim, o Roberto vai significar, vai representar o pai do Bernardo. Nem o Bernardo sabe que ele é o meu pai, que ele está representando o meu pai, nem o Roberto nem o Roberto sabe que ele estará representando o meu pai, é isso? Às vezes, mas na maioria das vezes eu falo para a pessoa, essa é você. Certo. Essa próxima pessoa que entrou é o seu pai. A próxima pessoa que entrou é a sua mãe. O próximo é o seu casamento. O próximo é o seu trabalho. Então as pessoas podem representar outras pessoas, situações. Isso. Fatos, eventos traumáticos. Isso. Marcantes. As pessoas podem representar também, por exemplo, um imóvel. Um imóvel? Uma profissão. Que legal. Né? Uma carreira. Tudo pode ser visto pela constelação. Seria ótimo representar um imóvel. Ótimo. Tudo de manhã. Porque até às 11 eu não funciono bem. Uma casa plana que fique deitada. Fica ótimo. Pode me chamar, Fabíola. Mas eu posso, altruísta. Eu posso ter um exemplo disso também, né? Uma cliente me chamou, disse, olha, eu não aguento mais. Ela tinha um comércio e
E aí a dona do prédio vivia enchendo o saco dela, né? Para não dar certo, para não dar certo. O que estava por trás disso quando a gente viu na constelação? Ela queria o prédio para os filhos, só que os filhos queriam outra coisa, né? E aí, o que a gente faz na constelação? A gente reconfigura essa relação entre a inquilina e a proprietária. Fica claro, eu não quero ficar aqui para sempre, né? Eu também tenho outros planos. Pode ficar tranquilo, você vai ter o seu prédio, né? Para os seus filhos, quando eles quiserem vir também, né? Então, existe essa coisa que fica e a gente não sabe por quê. Por que essa pessoa implica comigo, né? Aí as pessoas vão representando, vamos supor, eu tenho não consigo evoluir no trabalho, aí você escolhe pessoas da sua equipe para representar papéis. Isso, papéis. Só que elas não sabem o que estão representando. Elas simplesmente vão deixar a sua intuição e seu corpo fluir. De acordo com o movimento que elas fazem, você, com a tua experiência, com a tua técnica, com o teu aprendizado, você vai lendo o que está acontecendo. Como é que está acontecendo aquele movimento. Exatamente. Mas isso é um talento, não é? Ou isso pode ser aprendido? É só técnica? Olha, Bert diz que não se aprende constelação. Não se ensina constelação. Então, quem vai é porque já existe um chamado, já existe algo dentro da alma que reverbera com aquilo. Eu falo por mim, porque quando eu entrei no doutorado e que também fui tomada por esse conhecimento, eu queria mudar o meu tema do doutorado. E meu orientador, que era antropólogo, ele não topou. E aí eu perdi completamente o interesse, né, nesse processo. E aí, dentro disso, eu fui estudar a constelação profundamente, né? Fiz curso aqui, fui para São Paulo, né? Estudar na fonte mais mesmo. Mais perto da Sibéria, né? E, Fabiola, nesse processo, onde é que entra o componente espiritual? Então, o que é que eu gosto... Abaixou o espírito na constelação? Como? Abaixou o espírito na constelação. Não, fala sério. Há alguma manifestação espiritual no meio da constelação? A pessoa recebe algum parente ou... Não é bem assim que acontece, né? Não existe como, né, em outras práticas espirituais, receber algo, né? Existe, é como se fosse um acesso a essa informação. É como se na hora que as pessoas estão ali, existe uma autorização desse sistema e aí essas informações são acessadas. Porque existe uma confusão, né, Fábio? Por exemplo, posso descobrir, eu vou sempre usar esse exemplo meu e da questão do trabalho para a gente usar, continuar além de raciocínio. Você pode chegar, por exemplo, à conclusão, dentro da sua leitura da constelação, que o meu problema profissional seja linkado ao meu pai, a figura paterna. Sim. Né? Aí vamos supor que meu pai tenha morrido. E aí essa pessoa, o Roberto, que está representando meu pai, começa a ter os comportamentos que meu pai tinha, os trejeitos que meu pai tinha, se posicionar como meu pai se posicionava. Como isso é possível se ele morreu? Então, existe esse campo de informação e o seu pai está em você, né? Seu pai vive em você, né? Então, na verdade, a pessoa não acessa o seu pai que morreu, ela acessa em você aquilo, a imagem, a memória que você tem do seu pai. Aquilo que reverbera também, né? Mas, assim, existem milhares de percepções. Ele pode representar um pai que eu signifiquei. Não seja pai que ele. Você imaginou, exatamente. É o pai que eu signifiquei. Mas é aquele pai que você significou que impacta em você. É aquele que importa para você. Muito bem. Agora eu tô começando a cacatenar, pai. Roberto. Eu tô impossível hoje. Deixa eu te perguntar uma coisa, Fabiola. Você lida com pessoas, você faz constelação, porque, assim, falando sobre minha cabeça, eu acho que é uma dúvida que os reconectados podem ter. E eu queria que você me explicasse isso. Quando você faz uma constelação com bonecos, você está sob o controle ali, você coloca o boneco só como um símbolo, como algo que vai significar uma situação, um objeto, enfim, ou uma pessoa. Então o controle está em você. Quando você faz uma constelação com outras pessoas, existem aspirações, os traumas, os recalques, as vontades, os desejos, os egos das pessoas que estão ali trabalhando na sua equipe. Como é que você tem esse controle? Já perdeu o controle de uma pessoa viajar, uma pessoa que está na sua equipe, uma pessoa que está trabalhando com você, ir para um caminho que não vai rolar, que não é legal, que é um caminho egóico dessa pessoa, e você tem que intervir? Como é que você tem esse controle? Não é mais difícil? A gente compreende, né? Sim, essa pessoa está fazendo isso por alguma razão. Ela não está fazendo do nada,
né? Que acaba sendo terapia, então, coletiva. Porque você, assim, É. eu vou me consultar com você. Aí tem outras pessoas trabalhando na sua equipe, uma pessoa que vai representar meu pai. E essa Isso. pessoa começa a viajar, você como uma pessoa que está orientando ali, começa a entender que essa pessoa, a sua equipe, que está ali para me ajudar, começa a ir para outro lugar totalmente diferente. Ou Como é que somatizar, ou então ou extrapolar. então, por ego, Olha, achou que é o cara, saquei. E vou Não. agora brilhar. É um pouco difícil isso acontecer. Já acontece de vez em quando uma pessoa quer, eu quero falar, Nomes, sabe? né? Vamos falar de nomes. Eu também Fulano, trabalho com nomes. naquele dia, tô brincando. Eu trabalho com nomes. Também trabalho com nomes, com constelação dos nomes, né? Mas assim, antes de começar, a gente tem um trabalho prévio de alinhamento, porque vem gente de vários lugares, com vários tipos de energia, então na hora que a gente alinha, faz meio que um aterramento e eu faço essas instruções, né? Você é um canal apenas, então deixa a informação Então tem que ter chegar. uma seleção também para você saber com quem você vai trabalhar, né? Olha, assim, É mais seguro trabalhar com pessoas ou com bonecos? Tanto pra faz. mim tanto faz, não. Aí ficou dúvida pro Para mim pessoal. não há perigo nisso. Existem quais tipos de constelação existem? Assim, tem constelação que você faz com pessoas, mas tem outros tipos de constelação que você não usa Isso. pessoas para constelar. Como é que se pode também ser feita a constelação? Olha, tem constelação na água, né? Onde... Bota a pessoa dentro da água. Não, é um bonequinho. Só na água. Vai, nada. É preciso, mas de é repente- preciso alguma coisa para ir para essa constelação? Traga touca, E um snorkel. traga o snorkel. Isso. Ah. Mas tem movimentos de, por exemplo, renascimento, né? Que são feitos na água e que tem muito a ver com a constelação. Existe a constelação na água, né? Eu não trabalho com a constelação na água. Existe a constelação com bonecos. Eu trabalho sim com a constelação com bonecos, mas mais quando, por exemplo, em um atendimento individual, uma pessoa quer fazer uma tomada de decisão, né? Por exemplo, tem uma cliente que ela mora fora, atendo muitas pessoas de fora, e ela tem uma empresa de sucesso, mas ela quer ter outras experiências lá, né, na Ásia. E aí ela quer escolher com quem deixar essa empresa. Tem várias pessoas interessadas. Com quem deixar esse negócio, né? Tomando conta, e ela vai à distância lá fazendo o curso dela e administrando. A gente coloca essas pessoas nos bonequinhos, ancora, ela não sabe quem é nada, ela vai se conectar. E aí ela vai sentir. O interessante é que a resposta não vem de você. Você não é uma pessoa Não. absoluta que vai dar Não um conselho. sou. Você vai facilitar com que a pessoa que está se consultando com você tenha essa resposta que está dentro dela. Isso chega até ela, né? Eu também sou apenas um canal. E quando fazer constelação? Constelação resolve tudo? Você responde já já. Fica aí, a gente vai para o segundo bloco. Voltamos, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião. Hoje aqui falando sobre constelação familiar, com a terapeuta, Excelente antropóloga, tema. astróloga, vidente, Tô taróloga. matando minha curiosidade, aprendendo mais, enfermeira. gerando mais curiosidade. Paleontóloga, é uma pessoa maravilhosa. Paleontóloga. No baixo hoje está falando de dinossauros. Antes de ir para o nosso intervalinho, eu perguntei para Fabíola. A que se aplica a constelação? Constelação trata tudo, Fabíola? Não. A constelação, ela não é a resposta para tudo. Ela pode abrir uma perspectiva, mas existem outras terapias que podem ajudar muito mais. Depende do caso, né? Então, é por isso que eu fui estudar outras coisas, onde eu encontrei respostas para mim, que eu não encontrava na constelação familiar, e a partir disso eu também consigo ajudar pessoas. Acontece de você começar a fazer uma constelação ali e ver que o seu limite terminou ali. O que você podia ajudar era até ali indicar outra terapia? Não. Então, quando você recebe uma pessoa para constelar, você já sabe que você vai conseguir ali Se ter o ela seu chegou para sucesso. mim, sim. Então, nunca teve um caso, Fabíola, que você falou assim, essa cumbuca eu não vou meter a mão, essa aqui não... Não. Se chegou, é porque tem que chegar. Vai, pronto. Tá. O que é que você, assim, se não são todas se a constelação não resolve tudo, quais são os top 5 motivos dos teus clientes? Assim, Bernardo, olha, os meus top 5 motivos de clientes que chegam para mim são... Eu arrisco amor e dinheiro. Sempre, em tudo, né? Sim, relacionamentos, né? Trabalho, carreira, mudança de carreira, né? Relação com os filhos, tá? Entre pais e filhos. Dos filhos com os pais também, né? Deve ter, né? Isso, entre pais e filhos. Assim, sabe o que acontece?
Os filhos, eles estão apenas simplesmente conectando e trazendo o que não está resolvido para o sistema, né? Do campo do pai, do campo da mãe e da ancestralidade. Então, por exemplo, um filho que de repente manifesta um comportamento arredio, né, tem raiva do pai por determinado motivo, assim, ou não tem motivo, do nada ele começa a mudar o comportamento, ele pode, por exemplo, estar ligado a um sócio, um ex-sócio do pai, que não foi reconhecido. Então, Como isso assim, já sócio? aconteceu. Um sócio, um pai ou um avô, por exemplo, tinha um negócio. A família se beneficiou desse Você quer um negócio. sócio espiritual, alguma coisa de De contrato repente, espiritual. né? De Pode ser, né? repente, claro, né? Tudo existe, né? E aí, por exemplo, as relações vão se aproximando, é padrinho de um, né? E tudo. E do meio por fim, a sociedade acaba, o negócio acaba e as famílias se separam. Como é que isso fica para quem vem depois, né? Fica o movimento de reparar e de resgatar. Existem muitas relações que são resolvidas, por exemplo, com a constelação. Por exemplo, a pessoa não está se dando bem com o marido, não consegue se Sim. separar, ama o marido, ou ele ama a esposa, mas toda a vida tem um embate. Ou então aquela pessoa que não consegue, sei lá, meus relacionamentos não duram, né? Constelação ajuda Ou muito tem o padrão nisso. do embuste, né? Só me relaciono com gente que não presta. Claro. Esse me relaciona com gente que não presta é top 10. Top 10. O velho dedo podre, né? A questão do relacionamento com o dinheiro, falta de merecimento com o dinheiro, né? Também. Acha que não merece prosperar, acha que não, Isso. dinheiro escorre pelos dedos, né? Então, o que é que a gente vê que tem por trás dessas situações, né? Situações de exploração do trabalho de outras pessoas. Então, quem vem depois vai meio que reparar aquilo que aconteceu, né? O dinheiro é sujo, vem de famílias de pessoas, por exemplo, que são latifundiários, né? Escravocratas, enfim, tudo Mas isso também acontece. tem muita crença limitante dos próprios pais, né? Que às vezes os pais têm aquela questão Tem. de que sempre lhe passou que ter cuidado com escassez, que a vida não é fácil. Isso. Quer dizer, os pais, quando você é criança, os pais ficavam dizendo, isso não é fácil, a vida não é fácil, você só vale o que você tem. Então, essas crenças vão sendo colocadas nos nossos filhos, e quando eles crescem cheios de crenças limitantes, né? Crescem cheios de crenças limitantes, mas isso teve um motivo, por exemplo. Por que que esse pai agiu dessa forma? Então, quem foi que implantou isso nele, né? Isso, então a Então, constelação... é uma coisa que vai passando de pai para filho. Se não quebrar, os filhos dessa pessoa vão ter os mesmos traumas, digamos assim. Podem ter, né? Podem Provavelmente, né? Porque se a gente Isso. tem um padrão de repetição do que a gente ouvia do nosso pai, da nossa mãe, por exemplo, você não vai ser um excelente aluno, mas você quer faltar à escola porque tem com preguiça ou perder uma prova, você é vagabundo. Ah, você quer ser um vagabundo, você já bota aquilo na cabeça Esse da menino pessoa. não vai se criar. Eu penso assim, eu queria que você falasse sobre constelação de nome, que eu acho que é interessante. Constelação eu acho de bacana. nome, Roberto. Mas em relação a essa questão paternal e maternal, também antes eu queria que você falasse se há um sentido no que eu digo. Eu acho que aqui na nossa cultura brasileira, porque assim, a cultura europeia e americana, a pessoa com 18, 19 anos, 20 anos, mora com os pais é um fracassado, porque a tendência é você, né, ter a sua vida e seguir sua vida. A gente não, a gente tem um elo muito mais forte com pai, mãe. Muitas vezes moramos com os pais e com as mães, ou fazemos o puxadinho na casa dos pais. Isso prejudica mais do que ajuda ou ajuda mais do que prejudica? Pela sua experiência como consteladora. Boa, Olha, Roberto. tudo tem uma razão. Tudo tem uma razão de ser. Então, um filho que está na casa dos pais e não sai, de repente, o projeto sentido, que é outra coisa que a gente depois pode falar da vida dele, é esse, unir os pais. Porque ele vem, às vezes, num momento de separação. Então, o que é que acontece? Vem o filho e esse filho dá problema e esse filho já nasce com problema, então o problema une, né? Os dois precisam se unir, conversar para dar um suporte, para dar um apoio para essa criança. Problemas na escola, isso vem. E na vida adulta, ele consegue essa programação. E às vezes é difícil sair disso. Com uma constelação, ou, por exemplo, com outros processos, como a decodificação biológica, que a gente também trabalha, o projeto de sentido gestacional, a gente pode reconfigurar esse nível de programação que aconteceu, né? Ele pode acordar e dizer, nossa, eu não preciso mais estar aqui em casa, eu precisava lá.
naquela época. Mas agora eu não preciso mais. Preciso seguir minha vida. E constelação de nome. Esse aí é um barato. Como é que constela nome, Fabíola? Olha, assim, o meu interesse pelos nomes veio com o estudo da psicogenealogia. A psicogenealogia, ela é uma outra ferramenta que, por exemplo, a gente faz meio que um diagnóstico mais racional do problema, com conexões entre os antepassados, né, e você e seus pais, a partir de nomes, a partir de datas. São coisas muito importantes para a gente ver na nossa árvore genealógica. É assim que a gente se conecta e é assim que o inconsciente lê. O inconsciente lê imagens e números também. E marca eventos. Isso fica marcado na gente. Tá? Isso, às vezes, vai se repetindo. Né? Existem ciclos de repetição. Às vezes, na mesma pessoa, às vezes, em gerações seguintes, você vê uma pessoa em determinada idade passa pelo que o outro passou também em outra geração na mesma idade. A mesma situação. Né? Então, algo precisa ser visto ali, algo precisa ser reparado. Como é que o nome interfere nisso, de forma mais prática? O nome interfere, por exemplo, é muito comum a gente dar homenagens, né? Homenagem às pessoas. Por quê? Porque gostava daquela pessoa. Aquela pessoa era muito importante dentro do sistema familiar. E agora tá surgindo as netas, né? Agora só o que tá aparecendo, só que falando tal neta. Nossa, eu não sabia dessa. É neta. Não, mas neta já tem, as pessoas chamam de neta. Eu sou Roberto Leão, filho. Meu pai é Roberto Leão. O João Pedro, que é o meu filho, beijo, João, aniversário dele dia 20. Tenho que ficar lembrando aqui. Beijo, João, dia 20 de maio, aniversário do João, manda mensagem para ele, João Pedro Leão. O João, eu pensei, aventei a possibilidade de ser João Leão, Roberto Leão Neto. Mas ele não ia ser nem Roberto nem Leão, ia ser Netinho, né? É uma carga complicada, é uma coisa, e tem que seguir um legado. Eu já carrego o nome do meu pai, que é pesado. Porque as pessoas conhecem o meu pai, e como é um nome muito peculiar, as pessoas conhecem, vou contar uma história. As pessoas que conhecem meu pai falam, tu é filho do Roberto Leão. Muita gente que me conhece pelo nome, ou vê meu nome, ou na internet, tu tem o que do Roberto Leão? Então, assim, para eu me descolar dessa imagem do papai, que era professor de inglês, que era um cara bonachão, que gostava de jazz, que viajava para as casas de... Tem uma expectativa de que eu seja o papai. E eu não sou o papai. Eu tenho a minha vida, eu tenho as minhas coisas. E, enfim. Mas isso é uma carga muito pesada. Então, assim, se eu colocasse Roberto Leão Neto no João, ia ser... Podia pegar aqui os câmeras e fazer uma constelação agora com o Roberto, né? Vamos lá. Eu tô aqui sendo constelado. Meu nome, Roberto Leão, constela. Vocês podem vir aqui, por favor? Olha só. Você vai representar meu pai, você parece com a mamãe. Pode representar minha mãe. Olha só. Então, o nosso nome é a nossa assinatura energética aqui no universo, né? Então, o nome é muito importante. É muito importante. E aí, quando tem que pensar bem quando bota o nome, né? Muito bem. Porque eu fui fazer uma homenagem ao meu avô, aí é um nome que é uma maravilha. Olha, pois é. Então, o ideal é que cada pessoa... Como é o nome do teu avô aí? Eita. Tu esqueceu o nome do teu avô. Eu tava querendo lembrar da parte paterna, mas da parte materna é Francisco. Francisco é um nome lindo. Bom. Sim. Do pai do meu pai, José. Lembrei. Pronto. Então, assim, nessa relação dos nomes, né? Então, o ideal é que cada pessoa siga o seu destino, que não vá seguir o destino de outras pessoas. Por exemplo, tem situações em que também limita a pessoa, né? Ela fica lá identificada no inconsciente que ela tem que cumprir isso, né? Que existe algo mais forte que vai fazer com que aconteça. Essa força dentro do sistema. Você tem que ter muita força para sair disso. Como você faz aí, né, Roberto? Com esse movimento. Então, tive, mas ainda sou muito linkado à imagem do papai. Isso. Que Deus o tenha. Então, é só ressignificar isso. E você vai cada vez mais saindo desse processo aí. Né? De estar ligado e de ter que cumprir o legado. Então, essas situações, você pode vir para ressignificar aquilo que a pessoa fez e não deu certo, ou você pode vir para reparar, ou você pode vir para repetir. Astrologicamente falando, numerologicamente falando, sistematicamente falando, nomes artísticos são positivos ou são negativos? Deixa eu só finalizar a coisa da constelação do nome, né? A constelação do nome, eu sempre gostei de estudar nomes,
né? E existe uma característica dentro da minha família que a gente não usa determinado sobrenome. Todos os filhos só usam um dos sobrenomes. Se apresentam assim. Os meus primos também, eles só se apresentam, a maioria, com um sobrenome específico. Todos. 7. Todos os 7 que são estudantes de medicina, médicos, todos se apresentam com esse sobrenome, né? Então, quando a gente abre um pouco esse olhar para nomes, sobrenomes, todas as relações, a gente descobre assim um mundo fantástico que pode trazer muita consciência para as nossas escolhas. E aí a constelação do nome, a gente faz uma entrevista, né, prévia, eu envio um questionário e aí eu escolho 12 temas para serem trabalhados, né, a partir disso. Se você tem um nome em homenagem a alguém, se a pessoa que deu o seu nome, como é essa relação com ela, né? Como é que foi isso? Então a gente faz descobertas incríveis com relação ao nome. Se você tem raiva do seu nome, né? Se você tem um nome duplo e um nome composto, você só usa um deles, né? Você está aí usando parte da sua força, do seu nome, da sua energia. Você pode ressignificar isso e potencializar isso, né? Como você se apresenta, como você se mostra para as pessoas. Então tá tudo ali. Como foi escolhido o seu nome. A gente pode fazer isso também para bebês, tá? Já fiz constelação para a escolha do nome de bebês. Então não tinha nome ainda e a pessoa te procurou para saber que nome vai escolher. A pessoa já tem que chegar com algumas opções, tá? Então a gente vê. Aí, mãezonas, futuras mamães, Tem a ver procurem a com- Fabíola para saber qual é o nome mais adequado Antes aí. de dar o nome, né? Antes de batizar. Mas tem alguma coisa a ver com numerologia? Por exemplo, se eu botar Roberto com 2 T's, um Y, 5 W's, e muda alguma coisa ou não tem a ver? Muda completamente, tá? Mas Mas eu vou assim, botar um W em Roberto. Enfim, Aonde? Roberto, com W. Y. Roberto. 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 Muda Vai ser tudo. Valberto. Ficou bonito, Valberto. 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 Nome muito bom. Então, Já nasci vovô. gente, que é mesmo, gente? Sim, sim. Perdi na conversa de O mudar o que nome tem a do ver com a Roberto? numerologia, essa questão das pessoas que mudam o nome. Tem, mas a constelação do nome é outra coisa. A gente não vê. Existe a constelação do nome, Você faz existe a análise como o nome impacta decodificação na do pessoa. nome. Não, mas por exemplo, você constela o meu nome. Você chega lá, faz a entrevista, manda o questionário. Aí tem lá a constelação do meu nome completinho, parará, parará. Meu nome é fulano, 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 fulano. Vulgo Danadão Zé Bastos. E isso, a gente também vê apelidos. Mas você pode As situações chegar e dizer de assim, olha, é um nome bullying. ruim, é um nome rude, tem que mudar, esse nome tá horrível. Na constelação do nome, não. Na constelação do nome, a gente faz as pazes com tudo isso. Na verdade é para curar e ressignificar a todas relação a- que você tem com o seu nome. Todas as emoções. Por exemplo, se você na infância tinha um apelido, que é uma das perguntas, né? Que você sofria com isso, que é muito comum nas escolas. As pessoas chamam, a pessoa é muito magra, chama de Olivia Palito. Se é muito gordo, chama de baleia. É incrível, não é? O apelido era Sério. perfeitinho. Na hora que a gente vai Gatinho, trabalhar. perfeitinho, lindão, eram coisas que eu carrego até hoje. Então, veja. Tu viu que ela nem te deu trela. Ela olhou e Então, disse, É. diz Fabiola. Na hora que a gente vai ressignificar, isso fica muito mais leve, tá? Para a pessoa. Fica bem mais leve. Então, assim, são mais possibilidades. Mas dizer que nada é bom ou é ruim. Tudo depende de como você olha. Na verdade, as coisas se apresentam ali, o seu nome é seu nome. Então, assim, o que muda é a forma que você lida com ele, né? Isso. É a questão da ressignificação. Exatamente. Tudo tá a parte de você. Por exemplo, você falou, ela olhou assim para ele, né? Mas se para ele não pegou, tranquilo. Mas Se ele não catou é porque ele é besta, não sacou. burrão, ninguém. Todo mundo, aqui Todo no mundo estúdio entendeu a A gente olhadinha. tem Não. 6 pessoas. A indireta aqui, no todo olhar mundo e eu não é. percebi Olha, se ele não percebeu o problema dele. por Mas causa do nome. depende Tô de brincando. como ele recebe. Se Eu ele recebi tem olhar um de terreno confirmação, fértil, nossa, realmente. por exemplo, de bullying, se ele já sofria, se vem alguém, por exemplo, uma pessoa que tem obesidade, que sofria esse tipo de bullying, se chega alguém e já olha pra você assim, né, no corpo e tudo, aí já vai ativando os A gatilhos. única pessoa que pratica bullying comigo é o Bernardo. Mas eu amo, a gente aí eu deixo pra lá. você- Normal, Fabiola, isso é diário. nome de empresa, é possível? Sim, Aí dá pra existe. mudar. Existe, sim. Tem a constelação, né? Que eu acho que vocês tinham perguntado, eu não tinha falado. Tem a constelação empresarial, tem a constelação de carreira, tem a constelação Aí, do nome. Constela empresa. Claro, Que legal. Então, a empresa não vai para frente. isso. Então, às vezes não são sócios, é o campo da empresa, é isso? Isso também. Que massa, que legal.
Exatamente. Porque são relações. A gente se relaciona com tudo. E, assim, tudo que está ali faz parte. Né? Mas pode sim constelar a empresa. O componente Também. humano está em tudo, né? Está em tudo. Então, a constelação é uma das formas que hoje a constelação é chamada, né? Que é a ciência das relações. Né? Então, hoje já existe, por exemplo, tem pessoas que falam da constelação. Ah, mas não tem comprovação científica. Olha, já existem dissertações de mestrado. Eu mesma já orientei TCC, né? Sobre constelações. Já escrevi capítulos de livro sobre constelações. E é uma das poucas terapias que ela, como eu falei no começo do programa, que ela é autorizada pelo fórum. Ela é praticada dentro do fórum Cláudio Bevilacqua aqui em Fortaleza, né? Isso. Então, até que eu saiba, é a única terapia que ela funciona dentro do fórum. Então, inclusive, um dos capítulos que eu tenho é sobre isso, sobre a constelação familiar, né? A partir da perspectiva jurídica também, que eu recebi um convite junto com uma professora que trabalha esse tema, né? Na Unifol. Mas é isso. Inclusive, eu fiz uma viagem também para apresentar esse trabalho lá na Itália. Foi bem bacana, né? Você comentou comigo que assim, não tem um tema que você... Se chegou até você, é porque você pode ajudar. Mas o pós, você já viu necessidade daquela pessoa pós-constelação ter um outro caminho para continuar esse tratamento? Assim, olha, te sugiro que depois dessa constelação você vai fazer isso. Já aconteceu? Sim. Por exemplo, na constelação do nome, eu falo para a pessoa, olha, é importante você fazer o seu mapa numerológico, né? Porque tem uns nomes que têm, assim, uma carga, tá? Uns nomes mais arquetípicos. Tipo? Cita. Não, nomes. exemplo. Vamos lá. Maria. Maria, que é o nome mais comum no nosso país, né? Então, a Maria, arquetipicamente, é a grande mãe. A grande mãe. Então, existem qualidades, assim, peculiaridades que têm a ver com esse nome. Eu já fiz uma live sobre esse tema, né, sobre o nome, e as pessoas ficam, nossa, é isso mesmo. É isso mesmo. É exatamente assim que as Marias são. Então, as Marias, elas tendem a ter determinados comportamentos, como, por exemplo, o excesso de limpeza, né? São pessoas que vão estar ali trabalhando duro. A forma de manifestar o carinho delas é pelo serviço. Então, elas vão estar sempre ali disponíveis, como Maria estava lá para Jesus, né? Aos pés da cruz. Mas tem várias outras situações que podem ser percebidas. Então, Ana também, né? Aninha é um pouco complexo de você conviver com esse nome, assim, com esse apelido e ser conhecida por esse apelido, sabe por quê? Porque pode te limitar muito, principalmente profissionalmente, nos relacionamentos. Isso eu falo de casos que eu já acompanhei mesmo e que eu, às vezes, conheço. Mas por causa do diminutivo, porque se... Por causa do diminutivo, por causa do arquétipo de Ana, também bíblico, e por causa da numerologia. E por mais que você não saiba, isso está inconsciente, né? Isso está inconsciente. Como é que se muda um apelido de infância, por exemplo? É difícil. É Porque difícil. você tem que fazer uma constelação coletiva com todo mundo que convive com a pessoa para poder dizer, não fala. Então, Não chame mais ela disso. é aquilo que eu falei. É a partir de como você conecta com isso. Se você toma consciência de que isso é pesado para você e que você tem outras possibilidades, né? Você começa a reafirmar uma outra forma de ser comunicada, de ser chamada, né? E é difícil mesmo, não é fácil, não. Então, é um caminho. Não existe nada mágico. Roberto é um nome rude, né? Roberto é um nome lindo. Roberto é um nome complicado, É um que nome traz forte, assim uma é o nome bipolaridade. que traz uma questão do que traz uma questão- Robertos de plantão, por favor. Robertinho. Briguem com o Bernardo. Robertinho, muito inho, né? Não, e o meu apelido é melhor ainda. É Betim. Porque não tem o NHO, porque é cearense, né? Betim. Betim. O que acontece? Eu já me sinto come- mineiro. É Betim. Eu me sinto mineiro. Gosto de queijo. Aí tem a ver. Sou louco por queijo. Por quê? Porque meu apelido é Betim. Betim, Eu acho que é Minas. Betim a cidade. Pronto, tá tudo explicado. Ainda tem Betim a cidade, né? Pois é. É Tá. verdade. E aí, a astrologia, Sim. né? Onde é que ela se une a tudo isso aí? Existe a constelação... Como é que é o nome? A constelação do seu mapa astral, tá? Também. Minha nossa Mas você Senhora. faz também? Não, eu não faço.
Não faço. Mas aí você pode primeiro fazer um mapa e, baseado no mapa, você constelar para resolver assuntos. O mapa, ele, assim, você faz uma leitura de mapa e vai, por exemplo, se lá na casa 5 tem alguns detalhes, né? Que é a casa de filhos, pode dizer que ali tem vários abortos para serem ressignificados. E às vezes é por isso que a pessoa não engravida dentro do Então, sistema. o ideal, assim, é que se a pessoa faça o mapa e, baseado no mapa, se pegue alguns temas para serem constelados, é isso? Ou uma coisa não tem intrinsecamente nada a ver com outra? Não, assim, pode ter. Por exemplo, se faz a leitura do mapa, se a informação é para chegar, ela vem. Por exemplo, uma informação como essa, né? Mas, por exemplo, se você tem o Sol na casa 1, né? Você tem provavelmente algumas situações conflitantes com seu pai. Seu pai, o Sol representa o pai, a Lua a mãe. Isso arquetipicamente também e no mapa astral. Sim. E isso pode te ofuscar. O que eu acho bacana, Fabíola, eu acho que resume muito assim o nosso papo, e é uma coisa que eu venho descobrindo pessoalmente, conversando com terapeutas, é assim, o nome ele é um nome, o mapa astral ele é um mapa astral, você nasceu no dia tal, tá lá, concreto. O que é necessário que a gente compreenda é como a gente se relaciona com aquilo, né? Exatamente. E como, perfeito. o que aquilo traz de solução para a nossa vida. Como a gente se relaciona com aquilo para que seja uma coisa, pelo menos minimamente boa e que seja positiva, né? E tentando minimizar o que é negativo, né? Isso. Então não é o nome, não é o mapa, não é o dia do nascimento, não é a religião, é como você se relaciona com aquilo de forma positiva, Perfeito. né? Isso, nada é determinante, né? Então, por exemplo, quando eu leio um mapa ou quando vem a informação da constelação, né? Isso é o aqui e agora. Amanhã, tudo pode mudar. Você pode ter uma outra percepção, Outra relação. uma outra relação, casamentos acabam, Casamentos começam. casamentos começam, né? É isso. E Então, a vida segue. A vida Você segue que pra está frente vendo a sempre. gente, você quer uma boa terapeuta, fazer sua constelação familiar, seu mapa astrológico, tá aí, grande Fabíola. Vai Quer abrir uma saber empresa, mais? vai abrir uma empresa. Qual é o nome fantasia que eu boto? Consulta a Fabíola antes. Fabíola, eu quero botar o nome do bebê, Fabíola, tá? Então, mas você quer saber Que mais apelido eu vou informações? dar pro amigo da escola? Fala com a Fabíola. Fabíola. Não, aí né? não fala comigo não. Ou bola ou rolê de poço. Fabíola decide qual. Tô brincando, não façam isso, é bullying. Gente, então quer saber mais sobre constelação familiar, sobre astrologia, sobre constelação de nome? Vai sair agora aqui, o Léo Caso vai colocar as redes sociais aqui da Fabíola. Fabíola, muitíssimo obrigado. Muito obrigado, Simpatia. Fabíola. Nos reconectamos. Prazerzão, nos reconectamos. Tá? Então, muitíssimo obrigado. Quero mandar um abração aqui para todos os nossos apoiadores culturais, pessoal da revista Agô, pessoal da Renata Oliveira. Renato Ateliê. Oliveira, Ateliê, Divas Ateliê por Renato Oliveira. Renato Oliveira, pode buscar lá no Instagram, tá cheio de promoção, bacana. E a gente tá devendo O fraque. pra o gente. fraque. Eu tenho que vir aqui trabalhar de fraque. Um abração, pessoal da Barbearia Cabra da Peste também. Beijão bem grande, obrigado por tudo. Fabíola, mais uma vez, obrigadão. Obrigada pela oportunidade, foi um prazer conhecer vocês e estou à disposição da Sempre. vida. Falaremos mais. Um abraço, obrigado a você que esteve com a gente até agora. Um excelente finalzinho de domingo. E obrigado por nos receber em sua casa. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Fabíola, eu tinha um apelido também na infância, que era um apelido bacana, que era Batata. questão...